Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati, aqui comigo o senhor Rodrigo Perini. Muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje é uma versão Pocket, com menos gente. Tem gente na China, gente no Peru. Todo mundo resolveu ir para longe. Para longe da gente. Mas vamos hoje fazer uma rápida análise sobre vendas, né? Fevereiro chegou ao fim, né? Um longo fevereiro de carnaval, onde ninguém compra carro, ninguém faz nada além da farra. Começou, uma né? semana parado, né? Tudo parado. E agora sim, o ano começa, né? Mas já é interessante ver alguns números de vendas, né? Para já entender como é que está o mercado, o que vai acontecer. Eu acho que o primeiro fato muito interessante, né? A gente ainda está trabalhando com os números que a consultoria Calume forneceu. Não são os números ainda FenaBrave, que normalmente a gente utiliza, por isso que a gente não está com aquela planilha gigante aqui na tela. Mas já vale para ter uma ideia. E primeira coisa, né, seu Perini, o que chama atenção, que a própria BYD está fazendo um barulho danado em cima disso, que o Dolphin Mini foi o carro mais vendido no varejo, né? O que é venda varejo? É você. Vai na concessionária, compra o carro no seu CPF ali e tudo mais. As outras vendas são venda direta, quando você compra para empresa, até PCD, né? É chamado de venda direta. Só que Dolphin Mini, como carro mais vendido na loja, é um carro elétrico, né? Para quem falava que carro elétrico não ia dar certo. É uma surpresa, né? E acho assim, o primeiro carro elétrico a ser o mais vendido do Brasil, né? Nunca na história do Brasil teve no varejo, em venda varejo, o primeiro carro a ser um elétrico. Acho que nem no geral em si nunca existiu, né? Não. Também. E eu acho que isso mostra claro, é um reflexo de promoção, talvez um pouquinho de venda represada, alguma coisa assim, mas é um número relevante. Foram 4.000 unidades, Foram, certo? 4.000, quase 5.000, 4.874. E quem está em segundo lugar? Ah, não, aqui eu só tenho o ranking geral, né? Tá. Essa venda do Dolphin Mini é a geral, né? É Não geral, é... tá. Mas, cara, mesmo assim, mesmo se for considerar, normalmente quem a gente vê em venda varejo ser mais vendido é o Creta, né? Mas provavelmente aqui a proporção, o Creta no geral vendeu 5.000 unidades, então ali provavelmente a proporção de venda varejo e perde direta, um pouco, né? Eu acho que na verdade o Creta, esse número oficial ainda não saiu, né? Como disse, depende da FenaBrave. Mas acho que não ficou também, disparou, né? Vendeu mais, mas nada gigante. Mas eu acho que a gente vai ter que depois fazer novamente uma outra análise, Sim, né? mais completa. Hoje é uma análise mais breve para a gente entender o que aconteceu. A gente vai ter que fazer a segunda análise com os dados da FenaBrave, até para entender o segundo lugar, a diferença, porque Sim. realmente é algo inédito, é algo que está acontecendo pela primeira vez no Brasil. E isso passa uma mensagem, aliás, passa várias mensagens, né? Passa uma mensagem que está se procurando formas alternativas de fugir de preço de gasolina, está se procurando de repente uma menor manutenção, que a gente já comprovou que existe. Pode ser um aumento de procura para carro de aplicativo também. Sim. Tem uma série de análises que a gente pode fazer aqui em cima dessa venda. Mas já vamos começar da análise, acho, mais simplista, que é algo muito interessante. É uma mudança muito interessante. Tem que entender se isso vai se continuar por um tempo, porque o carro em questão é um carro, não posso dizer de nicho, mas é um carro pequeno, é Sim. um carro diferente, é um carro... O fato de ser elétrico já quebrou um pouco o cenário, né? Total. Quebra esse cenário. Então, eu acho que esse é a maior disrupção que a gente tem aqui, né? Um combustível diferente, que é o carro elétrico. E a gente está sempre acostumado a ver híbrido ou combustão na frente. Então, esse é o maior impacto. O segundo maior impacto é realmente a gente entender se isso vai se perdurar, porque esse BYD já vinha aí tendo boas vendas. Sim. Ele não é uma surpresa, não é uma zebra, né, que acabou, pum, apareceu ali. E também não acredito que a gente pode dar totalmente o crédito para isso, para essa primeira posição, para desconto, né? Porque o desconto não ia duplicar ou triplicar a quantidade de carro vendido, a não ser que fosse precinho de pão francês, né? Mas se você tem um desconto ou uma condição de pagamento muito favorável, você vai ter um aumento de venda, mas não tão expressivo a ponto de pular da sexta ou sétima posição que ele vinha para primeiro lugar de uma vez, né? Eu acho que o que é interessante, você citou um ponto que é interessante, vemos cada vez mais carros de aplicativo, né, elétricos, né? Existe
das próprias empresas de aplicativos um incentivo para quem é motorista de carro elétrico, Sim. né? E fato que quando você olha na rua, muitos desses carros, Dolphin Mini, estão realmente rodando em aplicativo, né? Porque justamente, né? O preço da gasolina alto, eles rodam bastante, e mesmo que se o cara não carrega em casa, cara, no lugar dele pagar R$6 no litro, ele paga R$2 no quilowatt. Sim. Então, essa é um segmento de compradores que surgiram nos últimos anos que com certeza fazem centavo por centavo, né? Quanto que vai economizar, o quanto que vai pagar. E eu mesmo entrei no site da BYD para dar uma olhada, como pessoa física, né? Não estamos falando taxista, porque agora o Dolphin Mini é montado no Brasil, então ele tem direito a isenções, né? Se você é CNPJ, de diversas formas. Mas tem uma promoção lá. Você dá cerca de R$80 mil de entrada, ou seja, aí um hatch compacto ou um pouco mais, e paga 60 parcelas de R$1.000. Cara, às vezes o cara ali faz a conta, tá, vou pagar R$1.000 de parcela, mas quanto eu gasto de combustível, quanto eu gasto de energia? Se eu pôr o carregador em casa, se eu for carregar. Porque pelo menos aqui em São Paulo tá tendo cada vez mais aqueles eletropostos. Sim, né? Toda hora tem uma ou duas empresas que estão pondo vários, né? Aqui a gente passou, acho que você estava comigo, a gente passou um aqui na Vila Madalena. Sim. Começando a montagem, tem a gente cruza direto na Vila Bandeirantes, ali na avenida perto do Ibirapuera. Então, o cara, beleza, não preciso pôr o carregador em casa, só me programar, vou pôr ali, tem carga rápida ali, não demora muito tempo. E a lei também aqui em São Paulo que Sim, permite agora você instalar o carregador. Eu também acho que isso chama muita atenção. E até fazendo um paralelo do que você está falando, que eu acho que é uma coisa que a gente muitas vezes não para pensar no macro, que é realmente o custo de quilômetro rodado. Sim. Fomos atualmente lá no lançamento da Sprinter automática, na Argentina, a Mercedes convidou a gente para conhecer o carro. E um dos fatores que eles se basearam muito no lançamento desse produto é realmente o custo por quilômetro rodado. Sim. Qual que é a diferença ali no caso? O carro automático contra um carro manual. Se você parar para pensar, no nosso caso de carro mesmo, né? Normal. É carro normal, você não tem muito isso. Sim. Agora, pega um carro que carrega comercial. carga, que são 2, 3, 4, 5 motoristas diferentes, cada um dirige de um jeito, o cara carregado, às vezes dá uma queimada na embreagem, às vezes dá um esforço excessivo e tudo mais. Quando você põe um carro automático, você tira isso. Então você tira o fato da embreagem ter que ficar sendo substituída o tempo inteiro e isso diminui o custo de quilômetro rodado. E eu achei isso muito interessante. E nesse caso, para quem realmente roda muito, e não digo só aplicativo, mas quem roda muito, né? Por exemplo, representante de venda, representante comercial, que tem que viajar às vezes, ou fica rodando aqui em São Paulo loucamente, ou em outras cidades do Brasil, claro. Você ter o custo de quilômetro rodado menor, porque nós estamos falando de um custo expressivo aqui, né? Tanto de gasolina, tanto de combustível, vamos dizer assim, né? Energia elétrica versus a gasolina, energia elétrica é muito mais barato. Você tem o custo de quilômetro rodado menor por manutenções. Freio, fluidos, uma série de outras coisas que eu não vou entrar aqui agora, que a gente vai ficar muito tempo. Mas o desgaste do motor a combustão. Tudo isso, você tem um custo de quilômetro rodado menor e algumas pessoas já estão indo. Tem 4.000 pessoas que estão me assinando o que eu estou dizendo embaixo, que estão acreditando do carro elétrico. Então, é uma mudança. Pode ser uma mudança tímida? Pode ser pontual? Pode, mas já significa algo, né? Já significa que o carro elétrico e até o eletrificado, claro, a gente tem um aumento de vendas muito grande em híbridos, já virou parte da rotina, né? E com os eletropostos que a gente tem visto por aí, várias estradas agora que ligam São Paulo a outros lugares, Rio de Janeiro para outros lugares, Curitiba e tudo mais, você tem muito posto na estrada para carregar também, então... Fica a questão, vamos ver, né? Como é que se isso vai perdurar, né? Eu acho que tem uma hora que o mercado ali também não vai aguentar tanto... Não, talvez não seja a população inteira que vai entrar no elétrico, mas também tem aquela coisa do boca a boca, né? Aquele amigo tem, o vizinho tem, peguei um motorista de aplicativo com um que falou bem, então o cara mesmo ali já vai. E justamente, eu vi lembrando, essas 4.000 unidades aqui inclui venda direta, né? O próprio site da BYD tem lá, agora taxista vai pagar menos de 100 mil, né? Ou pouco perto ali de 100 mil reais. Então tem esses diversos incentivos que agora o carro nacionalizado talvez entre aspas, né? Mas o chassi dele é nacional, então ele pode entrar. E assim, né? Falando do ranking no geral, a Fiat Strada mais uma vez líder com quase 11.200 unidades. Só que curiosamente aqui a gente tem um outro ponto
Lembra que a gente falava de Polo e Estrada brigando o tempo inteiro, né? Sim, sim. O Polo foram 7.500 unidades. Olha o gap do mês. Só que, curiosamente, o Tera, 5.300 unidades. Será que o Tera substituiu o Polo Ah, eu que acho a gente que falava sim, muito cara. isso. O Tera vai substituir o Polo? Eu vejo muito. Isso aí é muito o cara que entra na concessionária pensando numa coisa, de repente vai lá e migra para outro. Porque o Polo é um produto que já está aí no mercado tem tempo. O cara vai lá, quero comprar um Polo. Ah, mas e o Tera, que é o novo lançamento? Sim, Que não SUVzinho. exatamente. Tem a mesma tecnologia, mesmo ADAS. Até um mesmo... pouco mais, que o Polo nem ADAS tinha. É verdade, Não. é verdade. Pior, é Pior é verdade, isso. né? Então você acaba migrando, né, para novidade. Então eu acho que realmente a gente tem esse balanço aí, um tá roubando um pouquinho venda do outro, mas para a Volkswagen, estando tudo na mesma casa, tá tudo certo. Os dois são feitos em Taubaté, né? A mesma fábrica, muito componente compartilhado. Mas é interessante perceber, né? A gente falava isso, pô, o Tera vai matar o Polo. E fato, agora a gente começa a ver muito Tera em locadora, né? É um carrinho que Sim. entrou. Serviço de assinatura tem muito Tera. E na rua mesmo. Agora a gente começa a olhar. É mais comum ver um Tera na rua, né? A gente até pouco tempo não tinha essa discussão. E assim, né? O ranking segue, por exemplo, Mob em terceiro. Bom, aqui 6.500 unidades de Mob. Então a gente vê, né? O Mob com certeza vendendo muito para venda direta, né? Um carro menor. Argo também ainda em um bom momento. Onix 6 mil unidades. E aí a gente vê o T-Cross, né? O T-Cross entra como o SUV mais vendido com 5 mil, quase 5.700 unidades. E mais uma vez, com o Tera logo embaixo. Então acho que a Volkswagen está comemorando, né? Olhar os dois SUVs, carros que dão mais dinheiro vendendo bem, né? E a fatia de mercado que eles têm, né? Porque isso aí, além de ter um range enorme de produtos, eles estão conseguindo atingir um mercado grande, com fatias grandes de venda. E é aquilo que eu falei, estando na mesma casa, para eles está tudo bem. Estando vendendo Volkswagen, para a Volkswagen está ótimo, né? Então, parece até meio óbvio falar isso, mas muitas vezes a quantidade de produto à venda pode alterar até a produção. Aliás, pode não, altera a produção. Então é importante justamente isso. Por que eu estou frisando nisso estando na mesma casa tá bom? Se você está tendo um desvio de venda de um produto para o outro, ou seja, a gente está vendo Polo diminuindo e Tera subindo. Se você tem esse desvio de venda, você consegue aumentar a produção do Tera e diminuir a produção do Polo. E aí você vai fazendo um equilíbrio. Para a Volkswagen isso é um bom sinal, porque a gente sabe que o Polo pode, ou melhor, está com os dias contados por conta do Tera. E também porque é um produto que já está no fim de vida, já tem que ou ter sido renovado ou descontinuado, alguma coisa vai ter que acontecer com o Polo em breve. E esse equilíbrio é bom justamente por causa disso. Você faz essa alteração na produção em cima do que está vendendo, você produz mais, produz menos e vai equilibrando ali o pratinho, né? Sim. E tem dois nomes que chamam muita atenção, né? A gente fala muito. Quem está comprando carro no Brasil é quem tem dinheiro. Sim. Né? Se você for olhar principalmente venda varejo, mas. Cara, a GWM colocou um Ravo em 20º com mais de 3 mil unidades. É um carro que começa em 220 mil reais e vendeu 3 mil unidades, vendeu pouco menos do que o Pulse, que custa 100. Então como é que explica, né? A própria linha Song da BYD, 3.700 unidades, é um carro também de aí 200 mil reais. O Kicks também, que tem crítica sobre o motor 1.0, mas aqui, ó, 2.800 unidades. Acabou de lançar o carro. E o Kite já aparece separado, né? Antes a questão, aqui o Kicks mistura o velho com o novo, mas o Kite aqui, ó, 1.200 unidades. E o outro que chama atenção, o Omoda 5, 1.240 unidades, de uma marca nova, relativamente ainda nova, né? Que lugar que ele tá? O Omoda, 39º, 1.200 unidades. Marca nova, carro novo, você sabe qual que é a versão que nós estamos falando? Não, é no geral. O Omoda 5 hoje é só o Heavy, né? É só Heavy aqui no Brasil. Tem o elétrico, mas o elétrico eu acho que vende tão pouco, e acho que ele entra como outra nomenclatura até. 5, Omoda 5E, alguma coisa assim. Mas eu acho que essas 1.200 unidades aqui é o Heavy, que foi a aposta que chamou muita atenção com o preço. E agora você tem ainda o Tiggo 5X entrando na brincadeira também com um preço bem diferente. Até acho que é
é um preço que pode dar uma mexida no mercado tanto de novos quanto de usados, porque aí você coloca na balança, é aquela velha história que eu sempre falo. Quem tem o dinheiro, né, quem está assistindo a gente tem, eu tenho 110 mil reais para comprar um carro. Ele vai olhar desde zero até usado. Sim. Né? Talvez um seminovo, talvez um mais usado, talvez, eu quero um carro 2015 mais completo, eu vou pegar um 2023 não tão completo. Então, tem sempre esse balanço. E aí você fala de um carro que está entrando agora no mercado com 110 mil reais, 0 quilômetro. Não, agora ele começou em 119, agora subiu um pouquinho para 124. 119. Mas se você olhar, a Caoa falou de reservas aí. 7 mil unidades. 7 mil unidades de reserva. Então, isso que eu estou te falando. 7 mil unidades num carro que ainda está chegando, né? Que não está nas concessionárias, não tem, o cara ainda não andou no carro e já tem esse volume de reserva. Vamos ver como vai estar o mês que vem essa tabela, porque eu acho que vai ser interessante. Assim, os 7 mil eles não vão entregar tudo, né? Mas, por exemplo, o Tigo 7, que é mais caro, 2.200 unidades no mês passado. Lembrando, fevereiro é um mês... Horrível. É uma semana parado. Fevereiro é um mês que ninguém... É uma semana sem ação. Então, você olha os números de venda, ainda são surpreendentes. Ainda nesse, por exemplo, ainda nessa questão de Caoa Sherry, Tigo 8, 970 unidades. Então, assim, quando a gente pega o ranking de 50 mais vendidos, esse começo aqui... ele é até relativamente baixo. Tô falando de Estrada, Polo, Mobi, Argo, Onix. Só que aí você entra no sexto para baixo, já entra T-Cross, Terra. Tem um Quid aqui no meio, HB20. Mas aí tá misturado. Aqui é venda geral. Aqui é venda geral. É isso. Que altera bem aí o resultado. Não, altera bastante. Mas o 50 a mais, ele é bizarramente, talvez aqui 10, 12 carros abaixo de 150 mil. Começando, né? Fora o ticket médio, 200, 250, a versão top. Isso mostra. É o que a gente estava conversando antes também. A BYD deu essa condição que você acabou de falar, que era dar 80 mil reais de entrada, mais um gaguejadinho ali. Quando você tem uma condição de venda bem interessante, com juros pagável, o cara vai. Ainda não temos o cenário de juros que a gente teve no passado. Exatamente. Exatamente. E aí o cara vai e compra. E aí, às vezes, até ele entra nesse negócio de tipo, a parcela dá para pagar, eu vou pegar um carro melhor, vou pegar um carro mais caro. E isso também pode refletir nessa tabela. O cara, no lugar de às vezes fazer um 36 meses, ele faz um 48. Exatamente. É exatamente isso. Então ele prefere pagar um pouco mais na parcela, dá para pagar, e ele acaba pegando um carro mais caro, melhor, enfim, como queira. Então, isso também reflete um pouquinho aí. E como essa tabela mistura tudo, as vendas diretas para empresas, CNPJ, CPF não. CNPJ, venda direta. CNPJ dá uma calibrada aí, a gente vê carros, por exemplo, Mobi, a gente sabe que é um carro que está vendas diretas. 99,9% do Mobi deve ser direta. Empresa, locadora, essas coisas. Então, por isso que a gente tem que analisar essas tabelas sempre com calma e parcimônia, porque se você olha sem entender o que está mostrando, o dado que está mostrando, você fala, nossa, Mobi está vendendo horrores. Não, calma, peraí, está vendendo bem, mas é para um mercado diferente, né? Eu acho que assim, ele também está nessa posição aqui alta, né? Terceiro colocado, muito pelo mais uma vez o reflexo do carnaval. As empresas vão lá, continuam, eles fecham lotes ali e compram. Mas o consumidor não está na concessionária, né? Sim. Ele ficou uma semana longe da concessionária. Então, talvez esse ranking aqui em fevereiro, talvez o próprio Dolphin Mini, a gente... Poxa, vamos ver ele de novo como líder do varejo? Vai saber nos próximos meses. Por isso que eu acho que é interessante a gente acompanhar os próximos meses para entender essa curva aí. Porque também, é o que eu te falei, podemos ter um represamento de vendas que foi desovado em fevereiro. Sim. Podemos ter essa condição de pagamento diferenciada que vendeu mais carro. E podemos também ter a baixa do mercado de fevereiro, que é o que você está dizendo. De repente o mercado deu aquela embarrigada para baixo, eles conseguiram colocar essa promoção de vendas e aí aumentaram a venda e estão em primeiro na tabela. Então, por isso tem que entender. Mas, de qualquer forma, é um mérito interessante de ter, pela primeira vez, no topo da tabela, um carro elétrico no Brasil.
O que é interessante, né, o próprio Parísio, Thiago Paris, nosso analista, coloca, é que a gente tem, por exemplo, o T-Cross no mês passado, o T-Cross foi o carro mais vendido em janeiro e foi para sexto. Né? Então tem também ali, a concessionária fechou. Então acho que é uma análise que a gente tem que tomar cuidado às vezes, né? Ele vai ficar como mais vendido por quanto tempo? O Dolphin vai ficar como mais vendido? O elétrico veio para ficar de vez? Acho que a gente tem que olhar realmente março, abril, maio, tem muita coisa também vindo, né? Sim, a gente tem aí Yaris Cross ainda para entrar no ranking. O que mais que a gente tenha criticado o carro? É um Toyota. Vai vender. É um Toyota. E aquilo que eu já cansei de falar, que existe carro para todo tipo de público. O cara quer um carro extremamente econômico, que não tem uma performance estupenda, vai gostar. Por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui meio politicamente incorreto. Coloca um Yaris do lado do Mini que acaba de vender, do BYD. São dois carros completamente diferentes, mas que têm uma prioridade que é o quilômetro rodado, é o custo do quilômetro rodado que nós estamos falando. Então, se você tem um carro que faz 18 por litro na cidade, pode ser também interessante. O cara do aplicativo vai olhar e falar, bom, eu quero pegar um carro elétrico que eu vou ter que carregar, que tenha o tempo de carga e tudo mais, ou eu quero pegar um carro a gasolina, a combustão, que eu vou ali no posto e encho o tanque em 3, 5 minutos. Tudo isso depende. Então, é um mercado para cada pessoa. Tem carro para todo mundo. Tem o carro que tem performance para caramba. Tem o carro que não tem tanta performance, mas que faz uma baita quilometragem por quilômetro por litro. Então, é por isso também que tem que entender exatamente esse movimento, tem que entender isso aí. Eu ainda acho, é aquilo que a gente já falou, tem que olhar os próximos meses para a gente entender o que vai acontecer. E se foi realmente algo muito pontual, né? E se não for, vamos ter que fazer uma análise também completamente diferente, porque se a gente vê ele em segundo lugar mês que vem, terceiro no outro mês, primeiro de novo, e ficar ali migrando entre as 5 primeiras posições, isso já diz bastante do consumidor brasileiro, que já está se acostumando com eletrificação, não com carro elétrico puramente dito. Eletrificação. Então, carro híbrido hoje está vendendo bastante. Aí eu não tenho na minha cabeça como foi a porcentagem de vendas do fluxo total. Ainda não saíram. Para a gente falar, tantos por cento do mercado é híbrido hoje. Mas eu sei que está bem próximo dos 50% ali, porque a gente tem muito carro de entrada já com híbrido leve. Eletrificação no geral. Eletrificação em geral. Então, são várias mensagens aqui que a gente tem que entender realmente, olhar depois o da Fenabrave e comparar os dois. Esses números a gente vai trazer depois completo, né? Claro. Vamos fazer de novo uma análise. Vocês gostam dessas análises de vendas no mês? Mas só para a gente para encerrar, né? Eu puxei aqui o ranking só de elétricos que o Júlio fez para o Inside. O Dolphin Mini é o carro mais vendido com 4.000, mas por exemplo o Dolphin já vinha com 1.100, pouco menos de 1.200 unidades, e o Pro aí já na faixa de 400, Leap Motor com 300, Captiva já aparece aí na faixa de 200. Então a gente vê que o Dolphin Mini ele foi o pontinho fora da curva, né? Exatamente. Se você somar boa parte do ranking aqui, não deu ele, né? Mas assim, é uma coisa assim, é uma tendência para observar no mercado nos próximos meses. E sim, quando sair os números da Fenabrave por completo, separado, venda direta, venda indireta, segmentos, a gente vai trazer uma análise aqui bem interessante. Vamos ver se a gente consegue trazer até algum convidado para comentar aí esses números, certo? Muito bom. Então, hoje uma versãozinha pocket do podcast, mas aí para vocês entenderem também como é que estão as vendas, o que está acontecendo no mercado. Semana que vem tem mais assunto. Tem seu Diogo voltando da China com muita coisa da Chang'an. Muita história para contar. Fábio Trindade voltando do Peru com coisa da Volks. Muita história para contar. Então fiquem ligados que para semana que vem aqui tem assunto pra caramba. Certo, seu Rodrigo? Vai ter assunto. Muito obrigado pela companhia. E vocês também fiquem ligados na semana que vem. Estamos de volta. Fica aqui meu abraço e até lá. Valeu!